Olá, meu nome é Paulo Roberto Rossim Pessotti, sou engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e tenho mestrado em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp, no Instituto de Geociências e Ciências Exatas do campus de Rio Claro. Estou como diretor da Pedon Consultoria e Planejamento do Uso da Terra. A empresa vem atuando há diversos anos, há mais de 15 anos, com levantamento pedológico e manejo de solos para as áreas florestais. Atuamos no manejo físico e no manejo químico de solos, na parte de fertilidade de solos. Hoje, a convite do pessoal da Mais Floresta, vou falar um pouquinho para vocês de planejamento da paisagem rural. Antes de começarmos, temos que definir o que é paisagem, que é um conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo, que pode ser apreendido pelo olhar. Todos nós já fomos em alguma parte alta do relevo e observamos as mais diferentes paisagens. As paisagens costeiras, as paisagens montanhosas, as paisagens de escarpa. Mas hoje o nosso principal foco vai ser uma paisagem já modificada pelo homem. Por isso o título de planejamento da paisagem rural. A paisagem rural é uma paisagem na qual já aconteceu a relação do homem com o espaço natural. Isto é, o homem já modificou o meio. E modificando o meio natural, ele já ocasionou algum impacto nesse meio. Hoje nós vamos tentar entender um pouco mais aonde devemos buscar as informações para conseguir mitigar os impactos causados e planejar nossas ações futuras para a utilização racional desse espaço. O uso do planejamento deve ocorrer nas mais diferentes áreas e nas mais diferentes esferas. Temos que pensar no planejamento a nível federal, nos zoneamentos edafoecológicos que a Embrapa realizou em alguns estados da União. Nesses zoneamentos, ela procurou definir padrões para a utilização das áreas para algumas culturas específicas. Temos também os estudos de impacto ambiental, que também procuram otimizar recursos e minimizar o impacto, principalmente em paisagens naturais. Temos também o planejamento que deveria ocorrer em todos os municípios do nosso querido Brasil. Esse planejamento é base e serve de base para a agricultura, para a área florestal, para toda a cadeia produtiva. Ele deveria constar do plano diretor municipal. Agora, nós vamos ao mérito da nossa questão hoje, que é o planejamento da propriedade rural. É como nós vamos planejar a alteração na paisagem rural ou o mantenimento da mesma, dependendo da qual atividade os senhores desejam praticar. Mas para planejar, primeiramente nós temos que conhecer a nossa área. Nós temos que fazer uma análise prévia de quais os componentes que eu posso alterar nessa paisagem, causando o menor impacto possível. Lembrando que estamos tratando já de paisagem rural antropizada. Não é o planejamento de uso e ocupação de áreas novas. Estamos falando de planejamento de potencial futuro de utilização da área com mitigação dos impactos causados pela atividade florestal ou agrícola. O primeiro que nos vem à mente, quando falamos de paisagem, são as diferentes formas de relevo, que constituem essa paisagem. É importante compartimentarmos altimetricamente esses relevos, para saber aonde estão os nossos planaltos, as nossas planícies, as nossas várzeas, as nossas diques marginais dos rios. Com isso, já conseguimos direcionar o planejamento de restauração, mantenimento ou recuperação de algumas áreas muito importantes e que são previstas dentro do nosso Código Florestal.
Temos que entender também que a paisagem é composta por essas diferentes formas de relevo e que essas diferentes formas de relevo possuem uma declividade. Temos que setorizar essas declividades, porque a setorização da declividade impacta diretamente no nosso planejamento de ocupação. Além da declividade, temos também a posição da encosta em relação ao norte. Eu tenho uma encosta sul, sudeste, leste e oeste. Essa compartimentação da posição da encosta nos permite eleger encostas com maior ou menor grau de insolação, encostas com maior suscetibilidade a ventos, posições de paisagem que as geadas são mais frequentes. Nos componentes da paisagem, no componente da paisagem ainda temos a rede de drenagem, que são os nossos rios, lagos, córregos e drenos. Todos esses têm que ser cartograficamente anotados, pois eles impactam diretamente no planejamento de ocupação, reduzindo a área útil de ocupação, pois temos que manter uma faixa de mata nativa ou reconstruir essas faixas de mata nativa conforme prevê o nosso Código Florestal. A rede de drenagem é muito importante, pois nos permite estabelecer zonas de sensibilidade, suscetibilidade ou vulnerabilidade erosiva das áreas, bem como separar áreas com diferentes litologias. Podemos também separar os altos e baixos estruturais, que são muito importantes na predição dos tipos de solo que podem vir a ocorrer nas áreas. Temos também que fazer um levantamento do uso atual das informações sobre quais as culturas que o produtor está plantando hoje, qual a perspectiva de mercado para essas culturas, vai ou não modificar o seu sistema de produção, vai realizar a troca das espécies, se é um produtor agrícola ou um pecuarista, e esse pecuarista quer ir para a agricultura ou quer transformar sua propriedade num sistema de integração floresta-pecuária ou lavoura-floresta-pecuária. E um dos mais importantes critérios para o manejo dessas paisagens é o solo, pois o solo é um dos componentes principais da paisagem. Para isso, temos que conhecer, ao mínimo, semi-detalhadamente, os solos que aparecem nas nossas áreas. E, se possível, detalhadamente, dependendo do tamanho da nossa propriedade e da escala de trabalho que estamos buscando. Se vamos partir para um sistema integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, temos que conhecer detalhadamente esses solos. Conhecendo os solos, conhecendo o clima, conhecendo o relevo, retirando informações pertinentes de cada um deles, agora nós podemos separar a nossa área em unidades de paisagem. Cada unidade de paisagem é um agrupamento de paisagens com características semelhantes e com potencial de produção similar, as quais receberão o mesmo tipo de manejo. Na elaboração dessas unidades de paisagem, temos que levar em consideração, no fator solo, as características de textura, profundidade efetiva desse perfil de solo, mineralogia das suas argilas, a sua capacidade de drenagem, a sua capacidade de retenção de água e o conteúdo de matéria orgânica. Esses fatores, juntamente com o clima, vão determinar o potencial produtivo desses solos e a sua potencialidade de uso. Se esse solo é possível praticarmos agricultura, se é possível praticarmos silvicultura, se é possível integrarmos mais de um sistema de produção. Temos que levar em consideração também o clima. O clima é extremamente importante, pois nos diz se podemos ter na nossa propriedade e em quais paisagens nós vamos ter culturas perenes, culturas semiperenes ou culturas anuais.
O clima nos dá indício, nos indica se podemos ou não integrar a nossa propriedade nos diferentes sistemas de produção. O clima é de extrema importância. Conhecermos o nosso clima, ele nos dá indicativos de quais culturas e quais os tipos de sistema de produção é possível utilizarmos na nossa propriedade. E em quais paisagens esses sistemas estão adaptados. O clima, o principal fator dele é a seca edáfica. São quantos meses de seca, ou qual o período de seca que eu tenho no meu solo. Isso é de extrema importância definir a seca edáfica, porque ela nos diz qual o manejo que vamos ter que dar para esse solo, qual o manejo da irrigação que vamos ter que ter nessa área, qual o tipo de cultura que é adaptada a essas condições. No relevo, nós temos a declividade e as formas da rampa. Forma e comprimento de rampas. Quanto mais longas as rampas, mais energia eu tenho durante grandes precipitações. E a água tem que ser controlada. Então, a forma do relevo e o comprimento de rampa nos vai indicar o tipo de conservação de solo e de água que nós vamos ter que ter. Como eu disse anteriormente, a unidade da paisagem agrupam tipos semelhantes de solos, posição e localização semelhante na paisagem, isto é, formas de relevo de mesma forma, de mesmo comprimento de rampa, de mesma declividade. Esses são componentes naturais que nós não conseguimos alterar pelo manejo. Os componentes que nós conseguimos mudar com base no manejo são os sistemas de produção que nós vamos identificar para cada uma dessas propriedades, dessas paisagens, a necessidade de infraestrutura que nós vamos ter para ocupar essas diferentes paisagens e o potencial de uso de cada paisagem. Numa mesma área, numa mesma paisagem, macro paisagem rural, eu posso ter diferentes potenciais de uso. Foi um caso que ocorreu quando fomos contratados para participar de um projeto no Paraguai, na qual chegamos e tínhamos duas paisagens completamente distintas. A primeira paisagem era uma paisagem de colinas, como no Rio Grande do Sul, aquelas coxilhas planas, suavemente onduladas, de topos planos. E a segunda paisagem era uma paisagem de savana hiperúmida. Isso é, tivemos que pensar todo um projeto de ocupação dessas áreas, tanto da parte hiperúmida, dessas savanas, quanto da parte das colinas. As necessidades de infraestrutura eram completamente diferentes. Os potenciais de produção eram completamente diferentes. Então foram adequados essas unidades de paisagem para cada situação. O planejamento de ocupação para cada paisagem é de extrema importância. Temos que dar um break na nossa agenda e atentar para alguns detalhes que são de extrema importância na hora de ocuparmos o meio físico. Não adianta queremos fazer de forma atropelada, como ocorre nesta ocupação. Temos que definir as espécies que vamos plantar. A definição das espécies está diretamente ligada ao potencial de uso de cada um desses componentes da paisagem, dessas unidades de paisagem que já foram projetadas anteriormente. Com isso, definindo a espécie, nós conseguimos definir já o nosso fluxo de caixa com expectativas de produtividade e com a área física na qual iremos ocupar. Podemos definir também, previamente, os arranjos espaciais, que seriam os estandes das culturas. Esses arranjos espaciais estão intimamente ligados ao tipo de sistema de produção que nós vamos implantar. São um sistema de produção único, de uma única monocultura na propriedade toda. Se esse sistema de produção ele vai sofrer alterações temporais, isto é, rotações de cultura, essas rotações são
muitas das vezes interessantes, para poder renovar o tipo de matéria orgânica que nós temos no solo e incorporar essa matéria orgânica no solo. Temos também que definir o arranjo espacial dessa cultura ou dessas culturas. Esse arranjo espacial ele pode ser num sistema de produção único, numa monocultura, ocupando toda a paisagem, ou toda a mesma unidade de paisagem. Em rotação de culturas seria um sistema de produção que leva em consideração o tempo. Então, seriam monoculturas em tempos diferentes. Sistemas de produção em que a produção ocorre de mais de uma cultura ou espécie ao mesmo tempo, seriam os sistemas de integração, sistema de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Com a unidade de paisagem, nós conseguimos definir, definido o sistema de produção, definida a unidade de paisagem, agora nós conseguimos definir que tipo de preparo de solo nós vamos fazer, vamos realizar. Qual o maquinário necessário, qual o tipo de maquinário necessário para implantarmos esse sistema de produção. Em solos muito coesos, temos que pensar em tratores de alta potência. Em solos de sucessão, pastagem, em solos de sucessão para agricultura, avaliando as condições físicas, com base no levantamento pedológico, podemos definir esse tipo de trator que vamos utilizar e a potência dessas máquinas, bem como em áreas declivosas, se os tratores serão de pneu ou de esteira. Isso é de suma importância, pois o preparo de solo vai impactar, o tipo de maquinário vai impactar diretamente o custo de produção dessas áreas. Tendo o maquinário, agora temos que levantar as informações sobre os talhonamentos. Como vamos definir os talhonamentos? Definimos sempre os talhonamentos visando a colheita, visando a logística da colheita. Nunca a logística da silvicultura, pois a colheita ela necessita de um trânsito maior de maquinário dentro da área, a fim de retirar os produtos. Então, todo o talhonamento tem que ser realizado pensando na colheita e não na implantação. Eu falei silvicultura, pois a nossa empresa é de foco florestal e assim como este canal, o Mais Floresta. Com base nos talhões, ou definido os talhões, nós vamos agora entrar na parte de manejo químico, ou da fertilização da floresta, ou das culturas que vamos implantar, ou dos diferentes sistemas que vamos implantar, pois cada planta tem uma necessidade única de nutrientes. Se pensarmos em sistemas integrados, temos que trabalhar com a nutrição para cada um dos componentes vegetais, se é floresta de eucalipto, se é braquiária, se é outro tipo de pastagem, se é um sistema integrado lavoura, pecuária, floresta. Então, definidos os talhões, definidos os arranjos espaciais desses sistemas, agora vamos realizar o levantamento da fertilidade de solo. Com base nos dados de fertilidade de solo por talhão já, nós não estamos falando mais de unidade de paisagem, estamos falando de unidades de paisagens compostas por diferentes talhões já. Definidos os talhões, agora nós vamos realizar o levantamento da fertilidade de solo de cada um dos talhões. Os talhões são definidos com base nas unidades de paisagem. Preferencialmente, teremos apenas um tipo de solo componente de cada talhão. Com isso, levantaremos dados químicos desse solo, que nos possibilitará a correção desse solo e o diagnóstico de quais os nutrientes estão faltando para uma determinada cultura. Lembrando que o plano de adubação deve ser realizado para os diferentes componentes vegetais daquele sistema de produção. Se o meu sistema de produção é uma integração lavoura, pecuária, floresta, as adubações deverão ser realizadas para a lavoura,
para as braquiárias e para a floresta. Então os cálculos são independentes para cada um dos componentes desse talhão. No caso, se o sistema for integração lavoura-pecuária-floresta. Bom, pessoal, a parte teórica da palestra acabou aqui. Agora eu queria contar para vocês uma experiência que a gente teve acompanhando uma empresa que foi um dos maiores desafios da nossa empresa, e o maior desafio pessoal, que foi uma empresa que contratou a gente para se estabelecer aqui no Brasil, mas por causa da legislação vigente eles não conseguiram. E aí definiram alguns sites na América do Sul e convidaram a gente para participar de um projeto no Paraguai. Foi um grande desafio porque nós chegamos lá e tínhamos que definir as áreas de plantio, né? E como nós temos toda uma tecnologia adaptada já para as áreas de cerrado e para as áreas de campo no Rio Grande do Sul, existiam paisagens de colinas, como no sul do país, como no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, ou então colinas como na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eram colinas de textura média argilosa, tranquilo, né? Achei que o trabalho ia ser sossegado, porque ocupar colina é a mesma tecnologia que do Brasil. Só que o cliente veio com um desafio um pouquinho diferente. Eram áreas de brejo. Dos antigos vão se lembrar da época do Provárzea, da década de 60, da década de 70 aqui no Brasil. A legislação vigente hoje no Paraguai permite a ocupação dessas áreas. E são áreas com potencial edafológico interessante, só que extremamente encharcadas. E como realizar silvicultura em áreas encharcadas dessa forma? Então foi todo um aprendizado durante 3, 4 anos para definirmos o modelo de projeto. Então foi feito todo um levantamento do meio físico dessas paisagens, foram mapeados os solos dessas paisagens e tivemos que começar com um projeto de drenagem. Então por isso que eu abordei anteriormente que todo projeto de talhonamento tem que visar a colheita. Como retirar a madeira dessas áreas? É impossível se você não tiver estradas. Então todo o talhonamento foi direcionado pela rede de drenagem que tivemos que construir nessas áreas e para as estradas. Então o projeto de ocupação foi basicamente, que foi uma grande surpresa para nós, não pela silvicultura. E o grande aprendizado foi esse, que a ocupação da área tem que ser realizada com foco na colheita. Hoje o projeto já está com 4 ou 5 anos, as produtividades estão aquém do que foi projetado inicialmente, porque sempre projetamos produtividades menores, buscando atingi-las no segundo ciclo, porque são áreas de fronteira, assim como acontecem no Brasil as áreas do Mato Piba, que a gente teve clientes lá em áreas muito arenosas do Mato Piba, que foi um outro sistema de produção a ser implantado lá, com primeiro cobertura das áreas do solo com braquiária para reduzir a temperatura, para depois entrarmos com espaçamento diferentes tipos de espaçamento, para determinarmos quais os espaçamentos mais adequados para cada tipo de clone. São sempre desafios essas áreas de fronteira. Essa área que eu estou dizendo para vocês do Paraguai foi isso, um grande desafio técnico e um grande desafio de adaptar toda uma silvicultura que nós temos aqui no Brasil para essa situação. Então essa ferramenta pode ser usada desde o grande produtor até o pequeno produtor que quer entrar num sistema de produção como integração pecuária-floresta, ou os grandes produtores que têm áreas que ele tem que separar as áreas para maximizar a sua produtividade, não entrar em área que você vai gastar com a implantação, você vai gastar com hora-máquina, você vai gastar com adubo, você vai gastar com muda, e depois no 3º, 4º ano, por causa de um arranjo de espaçamento inadequado, por causa do tipo de solo não propício à produção, você ter a frustração com a morte dessa floresta. Então,
Planejar leva tempo, é um grande esforço, mas temos que sentar todos. O planejamento de ocupação dessas paisagens não é unidisciplinar, não é uma única pessoa que vai definir qual é o melhor meio de ocuparmos essas paisagens. Temos que defini-las, temos que entendê-las e depois sentar com a equipe de silvicultura, sentar com a equipe de colheita, sentar com a equipe de logística e planejarmos como vamos realizar. Foi isso que realizamos no Paraguai, com excelentes resultados. Somos consultores de diferentes empresas florestais aqui no Brasil, para darmos esse suporte básico de solos, para os produtores, as empresas, olhar com mais carinho para o solo, que é um recurso natural, muitas vezes não renovável. Se você degradar o seu solo, dependendo do tipo de solo que você tem, você degradar ele através de processos erosivos, não processos erosivos somente de vossoroca, que esse é muito fácil da gente perceber no campo. Processos erosivos laminares, você está retirando toda a fertilidade desse solo. Processos de compactação do solo, entrando nessas áreas sensíveis à compactação em épocas chuvosas, você também está retirando a sustentabilidade do seu negócio. Então vamos buscar sempre esse planejamento, buscar um tempo para pararmos e analisarmos as nossas situações. Bom, era essa mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Me coloco à disposição de todos vocês. Temos o site da nossa empresa para vocês entrarem lá, é www.pedon.com.br. O meu e-mail é contato@pedon.com.br. Agradeço a oportunidade que a Mais Floresta deu para a gente de estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês. Muito obrigado e até uma próxima.